A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, poderosamente. Vocês podem sentar, e obrigado, equipe de louvor, vocês brilharam, né, como foi dito, e é bênção demais. Eu estou aqui com muita alegria, porque de fato ainda estamos aqui, né, então estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para glorificar o Senhor, estamos aqui para honrar o nome do Senhor todos os dias das nossas vidas, amém? E eu queria começar essa noite de uma forma talvez diferente, não sei, diferente para mim, termina que cada culto tem a sua organização, mas eu queria aproveitar que nós estamos aqui, começar o nosso momento de palavra orando, agradecendo a Deus e confirmando isso. Nós ainda estamos aqui, com uma missão, com um propósito, nós estamos aqui na terra com uma missão de honrar o nome de Jesus aqui na terra. Então, do seu lugar, da forma como você achar melhor, curva a sua cabeça e vamos orar, vamos agradecer a Deus, e eu quero que você se coloque à disposição de Deus para o que Ele tem para a sua vida, que você coloque-se à disposição de Deus para aquilo que o Senhor tem preparado para você, e deixe o Senhor trabalhar o seu coração. Então, cada um faça a sua oração no seu lugar. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui para servi-lo, Pai. Nós estamos aqui na terra para servi-lo, Senhor. Então, Pai, que o Senhor possa manifestar a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas. Nós tributamos louvor ao Teu nome, porque Teu nome é digno de honra, Teu nome é digno de glória, Teu nome é digno de louvor, Teu nome é digno de adoração, Teu nome é digno de todo louvor. Pai, nos colocamos às Tuas mãos, Pai, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Então, Pai, revela, Senhor, aos nossos corações mais e mais e mais da Tua vontade, do Teu desejo para as nossas vidas, e que possamos todos os dias das nossas vidas, Pai, todos os dias da nossa vida, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vocês estão bem? Amém. Hoje nós vamos falar alguma coisa relacionada a Ana. Quem conhece aqui a história de Ana, a mãe do profeta Samuel? É uma história muito maravilhosa, e eu quero começar com vocês em 1 Samuel 2,12. Perdão, 1 Samuel 1,3. Eu vou ler na versão King James. Amém? E você pode deixar a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Samuel, do 1 até o 3, nós estaremos passando por versículos aqui. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. Eu quero que vocês guardem esse primeiro texto. Eles estavam lá. E nós vamos olhando na Bíblia, eles estarem lá não significava muita coisa. Porque eles estavam lá, mas eles não estavam vivendo a vida que Deus queria que eles vivessem. Eles estavam lá, mas eles estavam em pecado, eles estavam fazendo coisas erradas, eles estavam vivendo uma vida que não agradava a Deus. Então eles estavam lá, mas não servia de nada. E ao contrário deles, nós estamos aqui, nós vamos levar o nome de Jesus a sério e nós vamos viver o extraordinário de Deus servindo ao Senhor. Porque nós estamos aqui, mas nós não nos comportaremos como esses 2 camaradas. E veio uma ilustração que eu queria fazer. Agora eu era para ter trazido 2 latas. Uma lata de Coca-Cola vazia e uma cheia. A gente pega uma lata de Coca-Cola vazia, a gente aperta fácil, ela amassa. A gente coloca o pé em cima, ela amassa fácil. Mas se você pegar uma Coca-Cola cheia, lacrada, e você subir nela, ela não estoura. Faça o teste.
Porque ela está cheia, ela está ali comprimida. Então, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, quando nós estamos cheios da vida de Deus, vem as pressões da vida, nós não somos danificados. Pode ter uma maçãozinha, uma marca, vamos ficando marcados, mas a gente não é destruído, que nem aquela lata vazia. Então, quando nós estamos cheios da palavra de Deus, a pressão vem, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas nós permanecemos firmes, alicerçados na palavra, em Jesus, o autor da nossa fé. E esses dois camaradas, eles foram uma vergonha. Misericórdia. Eu fico imaginando a tristeza daquele pai, vendo aqueles dois meninos fazendo tudo que eles faziam. Depois você lê o primeiro, o capítulo 1, o 2, o 3, para ver o que esses camaradas aprontavam. Eles eram uma vergonha. Que se fosse filho meu, dava uma surra. Mas aí eu acho que nem resolvia, porque a vergonha que eles passaram foi pior do que qualquer surra. Mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes nós somos convidados a fazer coisas que não são iguais a que os dois filhos dele faziam, mas são coisas que desagradam a Deus. Uma delas é ter medo, é incredulidade e duvidar do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aí você fala, é muito fácil falar isso, tem na vida resolvida. Mas meu amigo, minha amiga, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi o momento que eu estava mais alicerçado na palavra. Nos momentos mais difíceis, eu não desistia, eu ia para frente. Eu me lembro muitas vezes lá em Campina Grande, os problemas batendo na minha porta, e eu sempre tinha uma calça azul dentro do carro, uma camisa branca e uma gravata. Eu estava pronto ali esperando que o pastor faltasse no culto, porque eu ia pregar no lugar dele, eu ia evangelizar, eu ia fazer alguma coisa. E toda quinta-feira eu era agraciado. O pastor dizia, Daniel, estou em João Pessoa, não deu tempo de chegar em Campina, está preparado? Assim, pronto, meu nome é Pronto. E ali eu saía das minhas vendas de queijo, e eu botava aquela calça azul social, aquela camisa branca, uma gravata, e eu ia para a igreja. Muitas das vezes o culto só tinha 2 senhoras, era o culto de meio-dia, que é o que sobra. Mas é o que tinha, mas ali eu estava o quê? Servindo ao Senhor, estava preparado. Aí eu chamava aquelas 2 senhoras e falava assim, vamos aqui fazer a reunião de mãos dadas. Aí eu dava a mão para aquelas 2 senhoras e cantava, dá minha mão, dá minha mão. E eu olhando para as 2 senhoras, dá a mão e minhas irmãs serão, aí vocês serão minhas irmãs. E ali a gente orava. Aí a mulher dizia, eu cheguei com uma dor de cabeça, meu filho, vamos orar no nome de Jesus e essa dor de cabeça vai embora. E a gente orava, a dor de cabeça ia embora. Aquilo ali eu acho que era para... Eu nem sei se ia, mas fortalecia a minha fé, porque eu dizia, estou orando e a dor de cabeça da mulher está indo embora. E ali eu estava o quê? Na atividade, servindo para alguma coisa. Aquelas senhoras... Toda quinta-feira, toda quarta-feira, elas estavam na igreja, no culto de meio-dia, e ficava para o obreiro que aparentemente não tinha o que fazer para fazer aquela reunião, mas eu tinha muito o que fazer. Eu tinha conta para pagar, duplicata para pagar, eu tinha promissória para pagar, que na época não era habitual boleto. Naquela época, parece que eu sou novo, mas naquela época, o que a gente devia era promissória, aquelas amarelinhas. Quem lembra? Olha aí, muita gente entregou as idades. Mas era isso. E ali, quando eu saía daquela luta, eu entrava na igreja, eu esquecia de todos os meus problemas. E ali eu entendia que eu era útil para Deus. Não tinha uma plateia. Era uma igreja gigante, a igreja cabia umas 500 pessoas. Mas naquele culto especial, só tinha um obreiro que queria fazer alguma coisa e 2, 3 senhoras que queriam receber oração. Geralmente eram pessoas que estavam no intervalo do almoço ou alguém que foi visitar algum parente, tinha um hospital psiquiátrico na rua da igreja, então as pessoas iam para a visita e antes de entrar no hospital, eles entravam na igreja para receber uma palavra e ir para a visita mais fortalecido. Saía da igreja e a gente olhava as pessoas trilhando o caminho, subindo a avenida Getúlio Vargas, lá em Campina Grande, e entrando no Dr. Maia, que é um hospital de pessoas com problema mental. E ali a gente servia para alguma coisa. E às vezes a gente pensa que é o servir a coisas grandiosas, a projetos magníficos. Não, Deus quer a gente na simplicidade, no básico, no dia a dia, no nosso trabalho, é dentro do Uber, do táxi, é na fila do banco, é aonde estivermos, nós vamos o quê? Ser um exemplo. Mas tem muita gente, esses dias eu estava falando com o Sara, tem um homem que mora na rua da gente que ele é meio nervoso.
E ele entra e já entra xingando. E eu falei, rapaz, eu pensando em condomínio grande, você acha que nunca vai encontrar o cidadão, né? Quando eu olho, eu descubro que o cidadão nervoso, que já me xingou várias vezes no trânsito, é meu vizinho de frente. E eu fico com vergonha por ele, porque eu não me estressei. Ele estava errado e se estressou comigo, estava certo. Eu estava na minha e ele nervoso. Aí eu falo, gente, a gente tem que dar exemplo. Porque quando a gente está no nível que a gente consegue estourar no trânsito, a gente tem que resolver muita coisa, porque é tão rápido ali no trânsito e tantas pessoas estão perdendo a vida por causa de uma briga no trânsito. Quantas pessoas estão perdendo a fé por causa do comportamento de pessoas na rua, desacreditando. Mas nós, a notícia boa é que eu e você não somos essas pessoas. Nós não somos como Ofni e Finéias. E olha que eu nem falei de pecado cabuloso que era que esses meninos faziam. E a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e vamos entendendo que tem muita coisa que não vale a pena. Ofni e Finéias escolheram o que não valia a pena. Eles são mencionados como pessoas que pecaram contra o Senhor, eles são reconhecidos como pecadores, eles são reconhecidos como pessoas que faziam o nome do Senhor ser envergonhado. Eles não são mencionados com coisas boas, infelizmente. Poderia, mas eles escolheram estar aqui, mas não estar aqui de fato e de verdade, porque estar aqui é diferente de dizer assim, eu vou estar e eu vou fazer a diferença. Eu vou honrar a criação do meu pai e da minha mãe. Eu vou honrar o que Deus fez por mim, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário. Eu vou honrar e vou viver uma vida que agrade a Deus. E assim a gente vai caminhando. E 1 Samuel 2,12 fala, ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, eles não conheciam o Senhor. Então tem como a pessoa ser um sacerdote, tem como a pessoa servir o Senhor e ser um filho do diabo, porque filho de Belial aqui é o caba filho do capeta. Meu Deus do céu, misericórdia. Ave Jesus do céu, eu voltei para o Nordeste todinho agora. Imagine a gente, ser crente é difícil. O povo do mundo faz tudo que é errado e a conta não bate na porta dele, na porta da gente chega rápido. Na porta do crente, o problema chega rápido, porque o julgamento parece... Pum, rapaz, se uma pessoa do mundo errada falar uma besteira na internet, a repercussão é uma, mas vai eu e você falar uma besteira. O julgamento chega rápido, chega numa velocidade tremenda. Aí o camarada vai ser crente, vai ser pastor, vai ser ovelha, vai ser músico, vai ser apenas um crente, como nós somos, e vai fazer besteira. É melhor não ser. É melhor não ser, Deus me perdoe. A gente precisa entender, já que a gente decidiu ser, eu vou servir ao Senhor com minha vida, eu vou servir ao Senhor, eu não vou ser comparado como um filho do mundo, eu vou ser comparado como um filho de Deus, um filho do céu, um filho de Deus que vai morar no céu no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Agora, no meio de tudo isso, existia uma mulher que a Bíblia chama ela de... o texto fala, de alma amargurada. E o nome dela é Ana. Vamos lá para 1 Samuel 1:10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O 11. E ela fez um voto e disse, ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida e nenhuma navalha virá sobre sua cabeça. No meio da amargura de Ana, ela ora ao Senhor e ela pede ao Senhor um filho. E muitas das vezes nós estamos como Ana, amargurados com uma situação que nós estamos vivendo. E todos os dias nós somos visitados por uma situação que nos paralisa, que nos deixa com medo. E existem algumas situações que, além de nos paralisar e de nos deixar com medo, nos deixam amargurados. Nos deixa, às vezes, com medo. Nos deixa, às vezes, desorientados. Mas Ana, naquela situação, ela fala, eu vou falar com Deus.
Deus é quem pode resolver minha situação, é Deus que pode transformar a minha vida. E ali eu fico imaginando, será que se Ana, ela não tivesse passado por todas essa luta, né, de ver a sua rival ali, Penina, todo ano vindo e cada vez tendo filhos e ela ali sem filho. Será que se Ana tivesse filho de primeira, será que ela tinha dado de primeira Samuel para o Senhor? Eu, Daniel, acho que não. Isso é o que eu acho. Mas a Bíblia descreve a vida de Ana como uma mulher que não tinha filhos e que estava amargurada porque não tinha filhos. Agora, olha só, agora ela pede um filho para Deus e ela fala para Deus que quando o filho nascer, ela vai dar para Deus. Gente, é a contramão da vida. Como é que eu vou pedir para Deus? Eu estou morrendo de sede, eu quero uma água, eu peço a água para Deus, aí quando a água chega, não, eu devolvo para Deus a água. Ana não estava pedindo água para Deus, ela estava pedindo um filho. Quem aqui tem coragem de dar seu filho? Eu não tenho. Meus filhos, dá para alguém? Sei que vai casar um dia, mas eu sei que eu vou sofrer por isso, mas dar o filho assim, bebezinho, para alguém criar, e ia ser criado pelo profeta que tinha uns filhos perturbados. Meu filho ia crescer com aqueles perturbados. Ofni e Finés, filho de Belial. Imagina você pedir a Deus um filho e você diz que vai dar todos os dias a ele, todos os dias que ela fez um voto de Nazireu para o menino, e ela vai dizer assim, olha, quando esse menino nascer, eu entrego ele para o Senhor. Imagina, você consegue se imaginar como essa mulher, ela oferecendo, ela tendo a confiança do que Deus ia responder ela, e que o milagre ia acontecer na vida dela, ela estava ali amargurada. Mas ela decidiu fazer uma oração. Assim como nós oramos aqui no começo, uma oração pode mudar o seu destino, uma oração pode mudar a sua vida, uma oração feita por você, sozinho, no seu quarto, no seu carro, no banco da igreja, ajoelhada, onde você estiver, uma única oração pode mudar a sua vida por completo e para sempre. E a oração de Ana não mudou apenas a vida de Ana. A oração de Ana estava sendo estruturada para mudar a vida de uma geração completa. Não era uma oração que ia apenas dar a Ana um filho. Era uma oração que Ana estava pedindo a Deus a resposta de oração que Israel precisava, que o povo de Deus precisava. De um profeta, de um homem sério. Aí, muitas das vezes a gente pensa, o Deus vai preparar os planos. Os planos de Deus estão todos preparados. Não tenha um plano de Deus que ainda vai ser preparado. Todos os planos de Deus estão preparados para mim e para você. Muitas das vezes somos nós que não estamos preparados, porque muitas das vezes nós não estamos aqui como deveríamos. E quando eu falo aqui é na terra. Muitas das vezes os pais estão em casa com os filhos, mas não estão em casa com os filhos, está no celular. Muitas das vezes nós estamos no parque com os nossos filhos, mas não estamos com os nossos filhos. Muitas das vezes nós estamos na igreja e não estamos na igreja. É um absurdo um pastor ter que dar um recado para os membros, desativar as notificações na hora do culto, para na hora que estiver lendo a Bíblia não se distrair com notificação do Instagram, do Facebook ou do TikTok, eu não sei do que mais. Isso não acontece aqui. Isso acontece no outro lado da rua, aqui não acontece. Amém? Mas pensa, gente, é um absurdo. Eu fui menina, eu ia para a igreja com uma Bíblia que era do tamanho de um Motorola, aqueles Motorola grandão debaixo da Bíblia. Menino, se eu conversasse dentro da igreja, eu levava uma mãozada no pé da orelha, na frente de todo mundo, e o pastor ia ainda olhar para o meu avô e ia dizer assim, isso mesmo. Porque a gente foi criado de uma maneira diferente. Aí hoje, nós estamos nos lugares, mas não estamos nos lugares. Hoje eu vi uma reportagem de uma pessoa que contratou um funcionário e em 1 hora o funcionário pediu demissão. Adivinha por quê? Porque não aguentou ficar 1 hora sem o celular. Chegou para o patrão e disse assim, ó, vou pedindo demissão porque aqui tem 1 hora que eu estou aqui, falou que eu não posso pegar no celular, estou tremendo, eu me demito, estou indo para casa. A pessoa não conseguiu ficar 1 hora sem o celular. Isso é uma mensagem atual, aconteceu essa semana com um empresário, que hoje o povo tudo bota na rede social, a gente fica sabendo, né? E eu fico imaginando, será que muitas pessoas não estão perdendo
o projeto que Deus tem para ela, porque não está no tempo certo. Está aqui, mas não está aqui. Isso é muito sério. Nós não podemos perder esse time, porque nós estamos aqui. E já que estamos aqui, e já que somos salvos, já que somos filhos de Deus, eleitos do Senhor, já que estamos vivos, com saúde, nós vamos viver a vida que vale a pena. Vamos viver uma vida de oração. Vamos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Vamos viver uma vida que as pessoas vão olhar e dizer assim, aquele camarada tem um negócio diferente. Ele tem um negócio diferente. Quando ele for conviver com você, ele vai descobrir que você tem a vida de Deus. O dunamis de Deus, o poder de Deus. Quando você chega no lugar, há uma explosão. Você é aquela pessoa que chega e muda o ambiente. Você é aquela pessoa que chega e as coisas mudam por causa da sua presença. Porque você, quando chega junto com você aquele que habita dentro de você. Aquele, tem até uma música, né? Aquele que acalma o vento, aquele que quieta o mar, sai do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus. Canta aí, pessoal. Não temas, sou contigo, Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Ao deserto. É isso que vai acontecer quando você chegar num local. Porque Deus já fez. Ele está com você. Ele está dentro de você. E eu fico imaginando Ana subindo para ramar. E eu acho que Fernandinho estava no fundo musical, cantando para ela. Ana, essa música é para você. Só que quando ela subiu escrava do medo, amargurada. Só que acontece algo, depois que ela ora, ela faz o voto ao Senhor. Em 1 Samuel 1,17, o profeta Eli responde a ela e fala, então ele respondeu e disse, vá em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a tua petição que lhe fizeste. Aí o Fernandinho, gente, eu estou fazendo, pelo amor de Deus, não vai, vamos falar que eu falei que o Fernandinho estava lá em Ramá, não. Mas eu imagino aquela mulher desse na Bíblia fala que depois que ela orou, depois que o profeta falou com ela, o rosto dela não era mais de uma pessoa triste. Aí eu imagino o Fernandinho cantando, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Bora, Ana, você não é mais escrava do medo. E ali ela desce. É assim, gente, o milagre acontece num momento inesperado. É quando nós não esperamos. Por quantos anos a Ana subia e descia triste e amargurada. E essa foi a última vez que ela subiu triste e amargurada e desceu com um semblante que não era mais de uma mulher amargurada de espírito. O verso 18 fala, assim a mulher tomou o seu caminho, comeu e o seu semblante não estava triste. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. O que muitas das vezes nós precisamos é fazer a primeira coisa que Ana fez, orar. Depois que nós oramos e recebemos a confirmação da parte de Deus, o sim de Deus, o amém de Deus, é seguir o nosso caminho. E muitas das vezes nós não estamos seguindo o nosso caminho, a gente recebe uma palavra da parte de Deus, a gente recebe uma confirmação na palavra, porque muitas das vezes é a palavra. Sabe por que muitas pessoas não estão escutando a Deus? Porque a Bíblia está fechada. Mas se gastarmos tempo com a Bíblia, Deus vai falar comigo e com você. Aí a gente vai seguir o nosso caminho, nós não ficaremos na beira do caminho, à margem, reclamando que o filho não vem, reclamando que o milagre não vem, reclamando que o marido não muda, reclamando que as contas não estão sendo... É seguir o caminho confiando que Deus vai fazer a diferença. Existe um poder na oração
que nos leva para um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus muda a nossa vida para sempre. Há um poder no caminho relacionando-se com Deus. Há um poder no caminho, eu me relacionando com a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ele é um livro de relacionamento. É um livro de relacionamento do pai com os filhos. É um livro de relacionamento. Qualquer situação que você esteja a viver, na Bíblia tem uma solução. Agora, muitas das vezes, nós não encontramos solução. Por quê? Não estamos procurando a Bíblia como deveríamos. E eu queria muito pregar hoje sobre algo mais divertido sobre estar aqui. Mas eu estou pregando para mim mesmo. Muitas vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo aqui. E agora eu falo geograficamente, aqui, nesta cidade. Senhor, eu estou aqui, então eu tenho que ter uma utilidade para essa cidade. Eu tenho que ser um canal de bênção para essa cidade. Eu não saí de tão longe para me ser mais um. Eu tenho que ser um motivo de bênção. Eu tenho que ser um motivo de alegria. Eu tenho que ser uma coluna. Sabe o que é uma coluna? Estamos precisando de amigos coluna. Quem aqui tem um amigo coluna? Sabe o que é um amigo coluna? É um amigo que é rocha. É um amigo que não é volúvel, não é kisuke. Imagina uma rocha feita de kisuke, de tanque socado, quando joga a água derrete. Nós precisamos de amigos. As famílias precisam de homens rocha. As igrejas precisam de pessoas rocha. O que é uma pessoa rocha? Uma pessoa sólida. Uma pessoa que ela não é desmanchada facilmente, mas ela é firme, ela é firmada. Aí o amigo chega e fala assim, amigo, estou precisando de você. Sabe por quê? As pessoas vão procurar amigos rocha, de verdade. Sabe, amigos que você vai orar com ela e ela não vai espalhar a oração que foi feita com ele. Misericórdia. Imagina eu chamar um amigo para orar, para contar A Bíblia fala, se você está passando por alguma situação que você não consegue resolver, confessa. Aquilo ali é uma conversa. Eu chamar o meu irmão e dizer assim, rapaz, eu estou passando um problema. A minha carne não está conseguindo ficar quieta, comportada. Aí eu chego para o meu irmão, não ele, viu, que ele é um homem de Deus. Eu chego para um amigo ali da rua, aí eu oro com ele, eu conto minhas fraquezas, minhas falhas, eu confesso meus pecados. Aí quando eu olho, o blog do inferno manifesta, e todo mundo está sabendo da minha fraqueza. Isso é amigo kisuke, tangue. Mas o amigo rocha é aquele que vai dizer, meu irmão, eu já passei por isso. Ou ele vai dizer, eu nunca passei por isso, mas você não vai cair com essa. Sabe por quê? Porque eu vou orar com você, porque eu sou abundante na obra do Senhor. E como abundante na obra do Senhor, eu estou aqui para quê? Para reconciliar. O ministério da reconciliação. Reconciliar você e a Deus. Eu vou orar com você, você não vai cair nessa. E quando olha aquele irmão chega para contar o testemunho, rapaz, eu venci. E estou vencendo. Porque a carne é fraca, você tem que vencer ela todo dia. Rapaz, a pessoa que briga no meio da rua, no trânsito, é porque a carne é fraca. Ela precisa de ajuda. Ele precisa andar com homens ou mulheres rocha que não brigam no trânsito. Eu não brigo no trânsito, não. Pode chover canivete. Pode perguntar para minha esposa. Eu nunca briguei no trânsito e nunca vou brigar. Em nome de Jesus, eu nunca vou brigar. Que a gente nunca pode dizer, desta água eu não beberei, que a gente é provado. Você sai daqui da igreja, você é provado no que você prega. Aí alguém vai me fazer uma raiva no trânsito. Mas é uma coisa simples, a gente consegue vencer o trânsito. A gente vai vencer em casa, o trânsito familiar. Quando você chega em casa com 7 pedras na mão e a mulher está com 28. Aí Aí você pega, rapaz, Davi pegou as pedras, né? Não, eu vou soltar as pedras. E você vai soltando as pedras. Se você vencer o trânsito dentro de casa com sua esposa, com seu marido, aí, meu amigo, você vence qualquer coisa. Aí você vai cantar, é assim que eu luto minhas guerras. Sabe como é que você luta suas guerras? Jogando as pedras para fora, não é para as pessoas. Parece que você está dando errado, mas você vai dizer, vai dar certo, sabe por quê? Porque eu estou aqui e eu decidi ser diferente, assim como Ana foi, eu não serei como os filhos de Eli, eu serei diferente. E no meio de tudo isso, passou um ano, e Ana agora tinha um filho, e ela colocou o nome do menino de Samuel. E agora, o plano de Deus que já estava pronto, agora está materializado, e agora tinha uma criança que iria honrar o nome do Senhor aqui na terra.
Vamos lá. O verso 19. 1 Samuel 1, 19. E eles se levantaram cedo pela manhã, adoraram diante do Senhor e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20. Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho e o chamou o seu nome de Samuel, dizendo, porque eu pedi ao Senhor. E aí, Samuel nasceu, Samuel já estava na mão de Ana, e agora Ana tem que entregar Samuel para o Senhor. Imagina que difícil. Eucana vai, volta no primeiro ano e Ana não vai, porque ela falou, não, eu só vou depois que o menino desmamar. Eu fico imaginando que primeiro Ana estava alimentando aquele filho com leite, com alimento materno, e ali ela estava alimentando com o melhor que ela tinha, porque logo ia começar o tempo onde ele seria alimentado pela palavra de Deus, pelo serviço na casa do Senhor, e chegou o tempo, aonde agora Ana de fato ia ter que subir para Ramá e entregar Samuel. Agora imagina a cena. Agora eu queria ver agora Fernandinho cantando para ela que ela não é mais escrava do medo, levando seu filho, levando o presente, levando aquele sonho dela, levando aquele menino que ela orou, que ela esperou, e agora chegou o grande dia. E no verso 27, a Bíblia fala, por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição, que a ele eu fiz. Portanto, eu também o emprestei ao Senhor enquanto viver. Ele será emprestado do Senhor, e ali ele adorou ao Senhor. Eu peguei essa versão da King James, 1616, por causa dessa tradução. A Bíblia fala que Ana emprestou Samuel ao Senhor. Ela podia estar escrito aqui, ela deu, né? Porque quando a gente empresta, será que a gente quer de volta? Não sei. Mas ela emprestou, ela deixou ali Samuel, e ali começou um novo tempo na vida de Samuel. Samuel agora era uma criança que estava vivendo na casa com o profeta, com os filhos de Eli, que eram considerados filhos de Belial, mas ele estava sendo um destaque naquele lugar, porque ali ele estava, ali de fato ele estava. Ele não estava ali para ser igual os filhos de Eli, ele estava ali para viver uma nova vida. Agora me explique, como é que Eli criou os dois filhos e deu para coisa ruim, mas Eli pega e cria o filho de Ana, e nós temos o Samuel, que foi um dos maiores profetas que a Bíblia menciona. Porque não é o ambiente que vai definir quem você é. É você que vai definir o ambiente. É você que vai definir o clima da sua casa. É você que vai definir o clima da rua, da rodovia que você anda. É você que vai definir o clima do seu relacionamento com sua esposa, com seu marido. É você que vai definir o clima, o ambiente. É você. Não é o ambiente que vai definir você, só que, muitas das vezes, é o ambiente que está definindo as pessoas, por causa que eu não estou aqui. Mas se de fato eu estiver aqui, plantado na palavra, aí a conversa é outra. É totalmente diferente. O verso 1 Samuel 2,18. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor sendo criança, cingindo com um efode de linho. E aqui o menino já estava ministrando diante do Senhor, sendo uma criança. A Bíblia fala que ele era uma criança. Eu imagino que ele era uma criança mesmo. A Bíblia não ia dizer uma criança servindo ao Senhor, mas uma criança que já estava ali na mão de Deus. E muitas vezes é o que nós precisamos, ser como criança. Ficar servindo ao Senhor todos os dias da nossa vida. E eu fico imaginando naquela mãe todo ano preparando uma roupinha. A parte B do verso 19 fala, ademais, a sua mãe fazia uma pequena túnica
e lhe trazia de ano em ano. Imagina aquela mãe de ano em ano, de ano em ano. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido, para oferecer o sacrifício anual. Todo ano aquela mãe, imagina, não é como hoje, não é ir lá na carta e comprar um body de 18 meses, depois, o maior é qual? Quem tem filho novo agora? 18 meses é o número maior? 24? Imagina, depois você tem que comprar roupa de 2 anos, de 4, imagina, de ano em ano, ir lá na carta, ou numa loja, e compra uma roupinha e vou levar para o meu filho. Ela não, ela fazia, de ano em ano. Imagina essa mulher fazendo essa roupa de linho. Como essa mulher costurava aquela roupa. Eu tenho certeza que Ana era pentecostal. Eu acho que ela era do fogo. Eu acho que ela cortava. Eita, que esse menino é do manto, esse menino é do fogo, esse menino é diferente, esse menino não é como Ofni e Finéias. Ô pai, afasta aqueles meninos do meu filho. Porque muitas das vezes é assim que a gente tem que fazer. Rapaz, a gente tem que orar todo dia. Quando Sara estava grávida de Lisa, eu colocava a mão na barriga dela e eu profetizava. E eu profetizei uma coisa que talvez hoje eu não oraria. Eu falei assim, eu que vou fazer o parto. Eu que fiz o parto. Não deu tempo para o hospital. Tenha cuidado, tenha juízo com suas orações. Entende? Aí, mas tudo que a gente profetizou sobre a vida da Liz, a gente viu nela criança. A gente disse assim, a Liz é uma menina inteligente, ela vai aprender acima da média. Ela é obediente, ela é carinhosa. Porque é isso que é o nosso papel, estarmos aqui. É orar nas simples coisas e ver a mão de Deus operar na vida dos nossos filhos. O verso 20 fala, e Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia, mais uma vez eu peguei a King James por causa do que fala nessa versão. E Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia, o Senhor te dê semente dessa mulher, pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. Gente, Eli, o profeta, estava orando ali por Ana e dizendo assim, Senhor, multiplica a semente dessa mulher, porque a semente dela é boa. Imagine Deus olhando para mim e para você assim, eu preciso mais de... Fala seu nome aí, bem alto. Não, eu quero ouvir o nome de vocês. Cada um fala seu nome. Deus falando, eu preciso de mais pessoas como? Eu preciso de mais pessoas como? Porque são diferentes. Como você. Porque ele precisa de pessoas que vão... Multiplica, Senhor, meu filho na terra. Gente, se a semente é boa, o fruto é bom. Então, é isso que nós precisamos todos os dias na nossa vida. Agora, imagina se Ana tivesse desistido. O que teria acontecido, talvez, com aquela geração? Deus não mandaria outra pessoa, porque a obra de Deus não para, a vida, o tempo... Olha, as capas que que as pessoas estão deixando pelos caminhos, fique tranquilo, alguém pega. Fique tranquilo, alguém pega. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Você desiste? Você tira a capa e coloca na cadeira. Alguém vai pegar, vai usar e vai fazer. Quantas vezes eu tive uma ideia de abrir um negócio lá no Brasil ou em outro lugar, e eu desisti, e quando eu olhava eu via aquele negócio nascendo, eu falava, meu Deus, a gente não é a última Coca-Cola do deserto, não. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então nós estamos aqui, vamos fazer. Vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. 1 Samuel 2:21 fala, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando nós entregamos o nosso melhor a Deus, como meu irmão falou na hora do louvor, quando nós entregamos o nosso louvor, quando nós entregamos a nossa adoração, nós estamos entregando o nosso melhor. E pode ter certeza que Deus vai lembrar de você como lembrou de Ana. Agora, para isso acontecer, precisamos estar aqui de fato e de verdade. E ali, Samuel já estava crescendo e Ana também. Ana agora estava com outros filhos. E ela tinha que fazer roupa para Samuel de ano em ano e com certeza roupa toda semana, toda época, por meninos que ficaram lá. Porque ela estava ali, cuidando da sua família. E o profeta estava pedindo para que Deus multiplicasse a semente daquela mulher, porque a semente dela era boa. E a Bíblia fala
que Samuel ele tinha favor tanto dos homens como do Senhor. No verso 26, 1 Samuel 2, 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Meu amigo, minha amiga, sabe o que é você crescer numa terra e você ser estimado das... Tem pessoas que são ricas, poderosas, lindas, maravilhosas, mas não têm a estima das pessoas que estão à sua volta. Tem na sua casa pessoas trabalhando com ela, mas aquelas pessoas nem gostam dela. Existem pessoas que têm muitos colaboradores abaixo, muitas pessoas acima ao lado, mas as pessoas não têm estima por ela. Mas existem pessoas como Samuel, que ela tem o favor de Deus e tem o favor dos homens. Somos como Samuel. Nós teremos o favor de Deus e o favor dos homens para vivermos aqui na terra como filhos de Deus, que estamos aqui para viver um tempo novo e levar o nome de Jesus até os confins da terra. E o verso 26 fala: o 30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família, à tua linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E ali estava dando um recado para Eli. Quem não me honra, quem não me trata como deve, será desprezado. Imagina a gente ouvir isso da parte de Deus, mas ao mesmo tempo Samuel era favorecido por Deus, e ele tinha o favor de Deus e tinha o favor dos homens. Mas note, Samuel ainda não conhecia o Senhor que conhecia Samuel. Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, mas Deus conhecia quem era Samuel. Muitas das vezes nós queremos ser conhecidos dos homens e esquecemos que primeiro vale a pena ser conhecido de Deus, unicamente, ser conhecido de Deus. Quando você é conhecido de Deus, Deus ele fala: esse meu filho está pronto para desenvolver o projeto que eu desenhei para ele. Pum, aí acontece. Aí o povo fala: do nada. Não, foi nada não. Foi um processo. Ali você se preparou e você se entregou para viver o novo de Deus. E o 1 Samuel 2, 35. E levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu ungido. E ali os filhos de Eli estavam sendo desprezados, e Deus estava preparando um novo tempo, preparando uma nova história, preparando uma nova estação. E chega o grande dia, aonde Samuel estava ali ministrando, mais uma vez. 1 Samuel 3:1 fala: e o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, mas não havia visão aberta. Eu vou correr aqui. E acontece uma visitação. Até aqui Samuel não conhecia a Deus, ele ministrava a Deus, ele servia a Deus. E quem lembra da história de Samuel? Samuel, o grupo de louvor quiser se posicionar, porque diz que quando a banda chega, o pregador está terminando, né? Então vou ajudar a igreja. Mas sem pressa. Samuel! E Samuel se levanta e vai até o profeta Eli e pergunta: Senhor, o senhor me chamou? Não, menino, não chamei não, vai dormir. Aí Samuel pegava, voltava, deitava, e ali começava: Samuel! E ele ia lá no profeta Eli: Senhor, o senhor me chamou? Não, volta a dormir, eu não te chamei não. Pela terceira vez: Samuel! Samuel vai até o profeta Eli, e ele fala: meu filho, eu não te chamei não, volta a dormir. Só que da próxima vez, se a voz te chamar, é o Senhor falando contigo. Fala: Senhor, fala que teu servo ouve. E Samuel voltou. Note que até aqui Samuel não conhecia a voz de Deus. A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor. Samuel!
Samuel. Aí Samuel se levanta e fala: Senhor, fala que teu servo ouve. E ali Samuel conheceu a Deus. Primeiro ele foi conhecido de Deus, dos homens, e agora ele conhecia o próprio Deus. 1 Samuel 3,19 fala: e Samuel cresceu e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Nós ainda estamos aqui. Imagina que agora, por causa do relacionamento de Samuel com Deus, por causa da oração de Ana, Deus volta a se manifestar em Siló. Nós não estamos falando de uma promoção, nós não estamos falando de uma celebridade, nós estamos falando da doce presença de Deus, por causa de um homem que decidiu viver. Ele nem decidiu, ele foi obrigado a viver para sempre na presença do Senhor, porque a mãe o deu ele de presente, por causa de uma decisão de uma mulher amargurada. Deus agora voltou a se manifestar no meio do povo. Que sejamos como Samuel, que sejamos como Samuel, favorecidos por Deus, pelos homens, e conhecidos de Deus. Quantas vezes Deus apareceu para alguém: Moisés, Moisés, fala que teu servo ouve. Jacó, Jacó, volta para o Egito e eu irei contigo. Marta, Marta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Todas as vezes que Deus chama o seu nome, Ele tem algo para entregar à sua vida, Ele tem algo para entregar para a próxima geração. Um dia, Deus do céu olhou para a terra e falou: ah, tá bom, Ana emprestou Samuel, eu vou dar Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ana emprestou, Deus deu. E quando Deus dá, Ele não empresta, Ele dá de fato. E quando Ele te chamar da próxima vez, é te chamando para dizer: meu filho, você ainda está aí. E você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, eu ainda estou aqui. E enquanto eu viver nessa terra, eu vou viver os planos de Deus aqui na terra. Aí você vai olhar para as situações, as circunstâncias que você vai vivendo, e você vai lembrar. Tem uma música que fala assim: que o Senhor vai se manifestar no meio do seu povo. Ele fala: Yahvé, Rafa, o Senhor se manifestará. E muitas das vezes o que está faltando é o nosso clamor para que Deus se manifeste. E hoje eu quero convidar cada um de vocês a deixar ser conhecido do Senhor. E que possamos hoje conhecer o amor de Deus na maior profundidade, para vivermos os planos dele aqui na terra. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Pai, pelo teu amor. Obrigado por tua bondade.
Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Pai, que possamos, meu Pai, ser achados do Senhor. Nós te clamamos, nós te adoramos, nós te louvamos. E nós entregamos o nosso tudo, o nosso melhor ao Senhor nesta noite. E te pedimos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta o teu nome, manifesta a tua glória através das nossas vidas. E nós te louvaremos todos os dias da nossa vida, nós te adoraremos todos os dias da nossa vida. O que eu te peço, manifesta, meu Pai, a tua presença, a tua vida, a tua vontade, a tua direção para as nossas vidas. Eu oro por cada um que está aqui, por cada vida que nos assiste nesse momento, que a presença do Senhor se manifeste nas nossas vidas, na sua vida de maneira tão poderosa, que a partir de hoje comece um novo tempo, uma nova estação nas nossas vidas. E que possamos fazer a diferença na nossa geografia, onde estivermos plantados, aonde estivermos vivendo. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa intimidade, através da nossa vida, através da nossa decisão. Ainda estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, iremos glorificar o teu nome, meu Pai, no nome de Jesus. Nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor e clamamos ao Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos, nós te adoramos e te bendizemos na beleza da tua santidade.